Olá, a paz do Senhor Jesus seja contigo. Aqui estamos nós para mais uma reflexão sobre as coisas de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, abra o teu entendimento para receber as reflexões que iremos fazer nessa oportunidade. Eu queria compartilhar com vocês hoje alguns versículos do livro dos Provérbios. Eu abri aqui a minha Bíblia, estava vendo aqui alguns versículos e tem alguns conselhos interessantes que o Senhor traz ao nosso coração para a nossa meditação nessa oportunidade. E eu vou começar lendo Provérbios no capítulo 10, o versículo 22, que diz assim: a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Maravilha, né? A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Então, a palavra de Deus nos recomenda sermos portadores das bênçãos do Senhor. Como nós recebemos as bênçãos do Senhor? Obedecendo a sua palavra, tendo Jesus Cristo na nossa vida e no nosso coração como nosso único e suficiente Salvador. No versículo 27, um pouco adiante, diz assim: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Então, o temor do Senhor, o que é o temor do Senhor? Não é ter medo de Deus, não é ser amedrontado por Deus, que o Senhor não amedronta ninguém. Mas o temor é o respeito, é a reverência, é uma atitude de respeito diante de Deus. Quando nós cremos em Deus, quando nós temos no nosso coração o sentimento da realidade de Deus em nossa vida, então aqueles que têm uma verdadeira experiência com o Senhor têm o temor do Senhor. E o temor do Senhor, o respeito, a reverência, o cuidado diante do Senhor, aumenta os nossos dias de vida. Mas os anos dos ímpios, daqueles que abandonam, daqueles que desprezam o Senhor, a sua palavra e os seus ensinamentos, terão seus dias abreviados. Agora aqui no capítulo 11 de Provérbios, versículo 14, tem uma palavra interessante. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então é interessante, não havendo sábia direção, o povo cai. Isso é uma palavra para aqueles que estão à frente, a liderança de alguma coisa, a liderança de uma igreja, de um grupo, de uma associação. Se houver uma sábia direção, e direção com sabedoria, nós recebemos da onde? Da luz que vem de Deus. O homem pode ter inteligência, pode ter raciocínio, pode ter lógica, mas o mais importante é ter a luz de Deus na sua mente, receber orientações que venham do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós buscamos em Deus as orientações para tomarmos as decisões, para fazermos as coisas, então nós temos uma direção sábia, porque essa direção, essa orientação vem do Pai Celestial. Aí, as pessoas que fazem parte daquele grupo, daquela associação, daquela comunidade, são abençoados quando há sábia direção, e a sábia direção é aquela que vem da luz do Espírito Santo. Quando nós tomamos as decisões orientados por Deus e não pela nossa lógica, pela nossa sabedoria. Temos que usar a inteligência que Deus nos deu, mas temos que saber que dependemos totalmente da orientação do Pai. Interessante que no versículo 10, é um outro tema, um outro assunto, diz assim: o justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Então, é interessante a gente dizer, mas a Bíblia fala isso, recomenda que nós tenhamos,
misericórdia, cuidado com a vida dos animais que estão sob a nossa guarda. Quem vive em zona rural, em sítio, em fazenda, naturalmente tem uma maior quantidade de animais, né? Ali para o seu trabalho, para o seu sustento, mas os animais devem ser tratados com amor, com carinho. Constantemente aparece nas reportagens, nos jornais televisivos, muitas vezes a gente vê alguém espancando um animal. Às vezes pode ser um cavalo, pode ser um animal de tração, que é judiado, e a gente muitas vezes assiste essas reportagens e ficamos revoltados de ver a crueldade. Pessoas que pegam um cãozinho que vivia consigo na casa e larga, abre a porta do carro, joga no meio da rua e não demonstra ter qualquer afeto, qualquer cuidado, qualquer amor. A Bíblia nos ensina que não deve ser assim, que nós devemos ter amor pelos nossos animais. Vou repetir a leitura do versículo 10 do capítulo 12 de Provérbios. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. No capítulo 13 de Provérbios, no versículo 7, tem um versículo muito interessante e bem profundo, onde diz assim: há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. E é verdade, há pessoas que humanamente, na vida material, não têm bens, não têm riquezas, não têm, né, valores, não têm uma conta bancária, não têm cartão de crédito, não têm os recursos financeiros, né? Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. Por exemplo, há pessoas que não têm riqueza material, mas têm Jesus. E essa pessoa que tem Jesus, ela se sente rica, porque tem até um corinho muito antigo que diz: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Então, quem tem Jesus Cristo tem tudo, e aqueles que têm o Senhor Jesus, mesmo não tendo as riquezas deste mundo, têm a maior riqueza, que é a bênção celestial. E há quem se passa pobre tendo grandes riquezas. Eu já conheci pessoas que, na sua abundância, na sua fartura, se sentem miseráveis, pobres, abandonadas, deprimidas. Isso é uma questão do coração, é uma questão de sentimento, é uma questão de sentir a presença de Deus, reconhecer as bênçãos de Deus. Nós temos falado sobre dependência do Senhor e nós somos dependentes do Senhor. No capítulo 14 de Provérbios vem um outro conselho para uma outra situação, que diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba-a com as mãos. Que coisa impressionante, hein? Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba-a com as suas mãos. É verdade. A mulher sábia, a mulher que tem Deus, a mulher virtuosa, a mulher que é descrita no último capítulo de Provérbios, né? Aqui nesse livro mesmo, fala a respeito da mulher virtuosa, que é a mulher que tem Deus, que é a mulher que é dirigida pelos conselhos de Deus. Tem mulher, né? Estou falando da mulher porque aqui se refere à mulher sábia. A mulher que é dirigida por Deus, que é abençoada por Deus, que é cheia do Espírito de Deus, ela sabe levar a sua vida, sabe fortalecer o seu marido, sabe incentivá-lo com boas palavras, com carinho, com atenção. Agora, quando a mulher é problemática, é um transtorno, como o marido também, não é só a mulher. Marido sábio que trata bem a sua companheira, sua esposa, aquela que Deus preparou para estar na sua vida, é uma bênção. Pois isso tanto serve para o marido como para a esposa.
A mulher sábia edifica a sua casa, tola derruba com as suas mãos. E o marido sábio também edifica a sua mulher, a sua companheira, a sua parceira. E o marido que não sabe agir como marido cristão é um problema muito sério. No capítulo 14, ainda diz assim, no versículo 26, no temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Olha, presta atenção. Provérbios, capítulo 14, versículo 26 e 27. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. É temer, é respeito, é reverência, é amar a Deus, é tratar o Senhor da forma que é devida, com respeito, com reverência. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Nós precisamos seguir os conselhos bíblicos, precisamos obedecer. E para finalizar, eu quero ler o versículo 1 do capítulo 15 de Provérbios. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira, provoca uma reação inesperada. Então, quando você se vir numa situação onde alguém está discutindo, debatendo, falando palavras pesadas para você, responda de forma branda, de forma suave, de forma inspirada por Deus, porque a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que esses conselhos santos e benditos da palavra de Deus possam trazer ao seu coração uma reflexão a respeito dos conselhos que o Senhor te dá nessa oportunidade. Agora eu vou orar por você, orar pela sua família, pelos seus problemas, porque Deus é real e Ele vai te abençoar. Feche os teus olhos, inclina a tua cabeça e oremos. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu apresento em oração nesse instante, Senhor, cada uma destas vidas que nos acompanham nesta oração através desse canal no YouTube. Eu sei que eu estou falando com pessoas que estão passando por problemas, por lutas, por desafios, por situações difíceis. Estou falando, talvez, nesta oração, estou sendo acompanhado por um pai de família que está desempregado, passando momentos de angústia, de aflição, falando talvez com alguém que esteja acamado, esteja doente, em tratamento médico, passou por cirurgia ou vai passar. Senhor, eu oro por todas essas necessidades que se apresentam. Em nome de Jesus, abençoa essa família, abençoa este irmão e essa irmã que nos ouve, Senhor. Em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Barueri, Alphaville, São Paulo. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima, nos permitindo, Senhor.